Sejam bem-vindos, taurinos, a mais um vídeo de aconselhamentos, previsões, tendências de acontecimentos na vida dos nativos do signo de Touro para o mês de novembro. Então fiquem por aqui, fiquem até o final, porque hoje, nesse vídeo, a gente vai espelhar através de 7 cartas as principais tendências de acontecimentos nas principais áreas da vida, na vida dos taurinos, tá bom? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, curte, compartilhe, me ajuda a crescer esse canal. Eu vou ficar muito grata. Vamos lá então, taurinos, 7 cartas, novembro. 7 cartas, touro, novembro. Sete cartas na sequência. Touro, novembro. A primeira carta vai estar mostrando para a gente a principal energia, um tema, uma lição central no mês para vocês, a temperança. Desafios, obstáculos, possíveis dificuldades, bloqueios que vocês podem enfrentar ao longo do mês de novembro. A morte. Oportunidades, chances de crescimento, aprendizado, realização. O diabo. Interessante esse jogo, hein, Touro? Fica por aqui. Gente, só arcanos maiores no jogo de vocês. Amor, relacionamento, relações interpessoais, a lua. Tô passada. Tá saindo só arcanos maiores. Carreira, finanças, tendências no trabalho. 7 de ouros. Uau! Conselho do tarô, uma orientação prática para o mês, para lidar com todas essas energias no mês de novembro. Um as de paus. E uma última carta mostrando um resultado, um fechamento para o mês de novembro, 3 de ouros. Bom, a gente começou a abrir o jogo de vocês e arcano maior, arcano maior, arcano maior, 4 cartas de arcanos maiores, quase que uma sequência um pouco invertida aqui, claro, né, começando de uma forma decrescente. A gente foi colocado aqui diante de arcanos poderosos, porém muito assustadores para algumas pessoas, porque as pessoas ficam muito presas às questões materiais, né? E tem dificuldade de compreender a subjetividade, o simbolismo por trás do jogo de tarô. Então, quando sai a carta da morte, a gente não está falando de uma morte literal, de uma morte física, a gente está falando de um símbolo por trás. Mesma coisa quando a gente vê a carta do diabo, né? Essas pessoas ficam presas a narrativas religiosas, né, principalmente cristãs, que trazem essa figura, só que aqui a gente está falando das sombras, enfim, não tem nada a ver com essa figura mitológica diabo, tá? E essas 4 cartas aqui que abriu o jogo de vocês, elas marcam um período que a gente chama de noite escura da alma. Por que a gente chama de noite escura da alma? Esse é um momento da vida que todos nós, provavelmente, não dá para escapar, né? Como que eu ia falar? Não sei. Mas não dá para a gente escapar, tá? Dessa fase, que é um período da nossa vida onde a gente enfrenta grandes adversidades, grandes desafios, onde a gente se vê muitas vezes desamparado, sozinhos, né? Onde a gente se vê perdido mesmo, mas sabe quando a gente se perde para se encontrar? É meio que isso que acontece, tá? Nesse momento da nossa vida. E a energia principal do mês, o tema, uma lição central para o signo, veio com a temperança, mostrando que nesse mês de novembro, vocês
saíram de um estágio de muitos lutos, de muitas perdas, de muita falta, né, de um vazio, né, uma falta de esperança, uma falta de perspectiva no futuro, um medo, né? O símbolo da morte, ele nos acompanha com alguns pesares, né? Porque a gente vai ali colocar fim em coisas que a gente já estava acostumado. A gente fala, né? A morte, às vezes, ela fala de zonas de conforto, só que elas são desconfortáveis, são espaços, lugares, pessoas, trabalhos, relações que já não nos cabem, que já devem chegar ao fim, porque isso está impedindo o nosso crescimento, está impedindo o nosso avanço. Então, a morte é o fim necessário para todas essas coisas que nos impedem de ser uma versão melhor ainda do que a gente é hoje, né? Da gente crescer, da gente alcançar novos patamares, novos lugares, conquistar novas versões de nós mesmos, né? Então a morte, ela nos desafia porque é muito difícil para a gente vivenciar um processo, né? De desapego, de fim, de morte simbólica, e vocês enfrentaram isso nos últimos tempos, né? Ela veio marcando a casa de desafios e obstáculos. Provavelmente vocês estão com dificuldade de começar a se abrir, a dar os fins necessários, a colocar os fins necessários para fazer um movimento de mais busca de reconciliação interior, harmonização interior, equilíbrio, buscar um caminho mais alinhado com você, com a sua essência, um caminho um caminho do meio, um caminho mais equilibrado. Então essa é a principal lição do mês de novembro para vocês, taurinos. Então, se ainda não colocou fim naquilo que você já sabe que está na hora de finalizar, de colocar o final, coloque, né? É o momento de você dar os cortes necessários, terminar as coisas para que novas coisas possam começar a surgir na sua vida. Não adianta a gente ficar, né, reclamando, insatisfeito, triste, sofrendo em situações, sendo que a gente não consegue colocar esses pontos finais. E vai ser muito importante isso em novembro, tá? Para que você comece a percorrer um caminho agora mais equilibrado, mais tranquilo, sem precisar ficar ou tudo ou nada, sabe? Sem ficar se dividindo e tendo de ser muito extremo, radical nas suas decisões, nas suas convicções, no seu fazer do dia a dia, né? Então, a vida está te pedindo para você buscar mais harmonia, mais equilíbrio, mais calma, mais paciência, saber dosar as coisas, sabe? Nem muito, nem pouco, chegar na medida certa das coisas, tá bom? Na casa de oportunidades a gente tem um arcano do diabo, e aqui a gente tem dois arcanos menores falando de dinheiro, né, de trabalho, de finanças, de vocês aqui parando para fazer avaliações na carreira e no trabalho, questões financeiras, estudo, vocês avaliando, né, as coisas já começam a dar alguns frutos, alguns sinais, e vocês param para fazer uma avaliação disso que está acontecendo, né? Poxa, isso tudo que está aparecendo aqui para mim, esses frutos, né, que o meu trabalho está gerando, eles estão de acordo com os esforços que eu fiz ao longo do tempo, com a minha dedicação, com o meu investimento, com o meu empenho. Por que vocês vão fazer essa avaliação? Para saber quais ajustes eles merecem, né? E nesse momento, acredito que vocês vão contar com a ajuda de outras pessoas do trabalho de vocês, né? Então, isso não vai... Essa avaliação você realiza, mas como resultado do fechamento, eu vejo vocês se abrindo para uma oportunidade de receber ajuda, de receber conselhos de quem trabalha com vocês e está ali no dia a dia e pode contribuir ou colaborar com alguma habilidade que você não tem. Então, no seu trabalho, você acaba se abrindo para essas trocas, para aperfeiçoar aquilo que você viu que precisava de um ajuste.
E você faz isso com a ajuda das pessoas que trabalham com você. Elas vão começar a te orientar. Falar, olha, faz assim, faz assado. Você não quer me ajudar para fazer essa parte? Né? Às vezes é algo que você não domina muito bem ou que você está aprendendo ainda. E essa pessoa ela vai te ajudar a aprimorar isso. Ou essas pessoas, talvez uma, duas pessoas, te ajudando nos processos do trabalho. Isso vai ser importante, você precisa se abrir para isso, tá? Você precisa estar receptivo. A gente tem um as de copas mostrando que você precisa... É interessante que nesse momento você esteja muito conectado com o seu coração, com as suas emoções, e esteja mais receptivo, como um cálice. O cálice, ele é esse instrumento que recebe, né? Recebe o quê? Recebe a água, que é um fluido que representa as nossas emoções. Então é um lugar onde você realmente se conecta com as pessoas, não através da mente, do juízo, do racional, né? Julgando, não, essa avaliação ela tem que passar pelo coração, ou essas relações, ou tudo que você se propor a fazer na sua vida, você precisa considerar o seu coração. Você precisa estar conectado com ele e ver o que é que ele está... O que está nascendo no seu coração? Que sentimento aquilo está despertando? Que sentimento aquilo está nascendo dentro de você, fluindo dentro de você? Ele vai ser o seu orientador. Ele vai ser o seu orientador. O seu coração pode te ajudar a ser uma bússola para você se conectar com as possibilidades que você tem para o mês de novembro, tá, Taurino? E na casa de oportunidades com o diabo, a gente tem aqui oportunidades bem interessantes, tá? No campo do crescimento, como a gente já falou. Você está passando por um processo de despedidas, de finais de ciclo, de perdas, né? De lutos, que são importantes para quê? Para uma vida mais equilibrada, para uma vida mais tranquila. Ao mesmo tempo, como oportunidade, parece que de uma forma um pouco, talvez rápida, tá? Aconteça alguma realização, somente no campo material, tá? No campo material mesmo, ali na questão do trabalho, dos projetos, uma questão de poder pessoal, talvez você se sinta mais empoderado, sabe? Sinta-se mais energizado para ir em busca daquilo que você realmente deseja, né? E mais motivado mesmo, sabe? Você fazendo isso com mais tesão, com mais vontade, com mais intensidade. Isso é bastante interessante para o mês de novembro. Você pode fluir muito bem aqui no campo material da sua vida com essa energia do diabo, né? Você pode ter muita energia para ir em busca, para conquistar aquilo que você realmente quer, aquilo que você deseja ardentemente, aquilo que você, né, quer na sua vida. Então você vai ter muita energia disponível para isso. Um cuidado que o diabo a gente sempre pede, né, com as questões de ilusões, né, da gente tomar cuidado se a gente não está se iludindo, se a gente não está iludindo outras pessoas, se a gente não está manipulando outras pessoas, porque o nosso poder pessoal ele está muito forte, né, ele está em alta, então a gente está magnético, a gente está com facilidade de convencer os outros, de magnetizar e de atrair aquilo que a gente quer pra gente. Só que a gente tem que tomar cuidado para não fazer isso de uma forma onde a gente acorrenta, aprisiona outras pessoas, manipula outras pessoas. Esse é o cuidado que a gente tem com o diabo. Mas pega essa chance de crescimento, né? Canaliza essa energia de uma forma benéfica para você, para os outros, que isso vai te render aí bons frutos, tá? E na casa do amor e relacionamento, Touro, um momento um pouquinho mais desafiador com a Lua. Como eu disse, né? Aqui a Noite Escura da Alma, ela faz esse convite para a gente começar a se desidentificar com velhos padrões, velhos hábitos, velhas máscaras que a gente carregava, que a gente vestia, para que a gente se aproxime cada vez mais da nossa essência, cada vez mais daquilo que faz sentido para a gente. Então, viver o momento da Lua no amor e relacionamento, se você já é comprometido, a gente está falando aqui de um momento onde você
sente mais dificuldade de confiar na pessoa que você está comprometida, você pode sim ficar meio paranoico achando que essa pessoa está querendo te enganar, ou ela tá mentindo para você, ou ela tá te traindo, tá? E isso pode ser uma paranoia, sabe? Isso pode ser um medo, mas também pode ser uma realidade. Então, é interessante que você saiba, agora, nem que você precise de buscar ajuda nesse momento, sabe? Psicólogo, terapia, para se organizar internamente, porque as projeções no seu parceiro, na sua parceira, elas vão estar acontecendo de forma, projeção do quê? Projeção das suas próprias sombras. Então, as suas sombras, tudo aquilo que é mais inconsciente a seu respeito, começa a se refletir nas pessoas que estão ao seu redor e veio na casa de amor e relacionamento, ou seja, essas pessoas vão refletir padrões inconscientes seus. Então, enquanto a gente não trabalha internamente essas questões elas começam a aparecer fora, né? Por exemplo, a traição, a questão da confiança, se eu posso confiar ou não, aqueles medos, a gente não sabe se... Então, são coisas que você precisa trabalhar internamente, se conhecer, saber do seu próprio valor, né? Se conectar com o teu poder pessoal para que essas sombras parem de ser projetadas do lado de fora. E para quem tá solteiro, talvez não seja o melhor momento de se envolver com alguém, tá? Acho que é um tempo agora de você, né, cuidar de você, cuidar do seu aspecto emocional, dos seus pensamentos também, porque não, né, que eles estão atrelados, mas não é um momento de você não é o momento de você se relacionar, tá? Não é a hora, tá bom, taurinos? A gente vai ficando por aqui nos conselhos de hoje, espero que vocês tenham gostado. Dezembro estou de volta com aconselhamento especial para a gente fechar o ano com chave de ouro. E vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e um beijo, obrigada.